Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma passagem que se encontra no livro de Lucas, no Novo Testamento, para quem não conhece, que vai contar o que vai acontecer quando as mulheres que seguiam Jesus até o momento ali da sua crucificação foram, enfim, até o túmulo onde o corpo de Cristo foi colocado. Antes da gente começar essa leitura e antes da gente refletir nessa passagem tão importante, eu gostaria de fazer um pedido que você, que ainda não é inscrito, mas gosta dos nossos vídeos, está aqui porque recebeu algum vídeo ou uma indicação do YouTube e tem se agradado com os nossos conteúdos, que você se inscreva, porque assim você vai ser sempre avisado e você não vai perder os nossos vídeos. Nós temos aqui o hábito de fazer especiais, então são vídeos sobre o mesmo tema, mas abordando, dentro desse tema, assuntos diferentes. Então a gente já fez aqui o especial do significado das pragas no Egito, fizemos um especial a respeito de José, a vida de José, fizemos também recentemente um especial sobre Jesus e os seus milagres. Então a gente está sempre buscando trazer novidades aqui no canal, porque dessa maneira a gente acredita que para as pessoas, principalmente que ainda não estão muito familiarizadas com a palavra de Deus, é um atrativo melhor, é algo mais fácil de compreender. Alguns assuntos requer mesmo que a gente tenha mais tempo para a gente ir explicando com mais detalhes. Em outros casos, fazemos vídeos mais objetivos para trazer ali uma compreensão mais prática, mais fácil. Então se inscreva se você ainda não é inscrito aqui e divulgue os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, porque você vai estar abençoando outras pessoas, levando uma palavra que talvez você, sem saber, você esteja levando no momento certo da vida daquela pessoa. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês o que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 24, do versículo 2 em diante. Eu vou começar a ler e a gente vai refletir sobre o que está escrito aqui. Depois eu vou ler uma passagem que se encontra em outro livro, mas tem tudo a ver com essa história. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Então, gente, olha só, a gente sabe, vimos no vídeo anterior, que no dia de sábado, após a crucificação de Jesus, após terem colocado seu corpo no sepulcro, era o sábado da lei dos judeus, nada se podia fazer, não se podia fazer nenhuma obra. Então elas aguardaram ansiosas a chegada do domingo, pois quando chegou o domingo, rapidamente elas foram até o sepulcro, mas elas acharam a pedra que tampava a abertura do sepulcro, a pedra tinha sido removida. Sepulcro, para quem não conhece, e inclusive se você quiser buscar na internet os sepulcros da era bíblica
e que ainda existem alguns lá em Israel, em algumas regiões, você vai conseguir ver, que vai ajudar você a ilustrar na sua mente. Então, na internet você consegue achar essas imagens. Eram aberturas feitas nas rochas, como se fossem cavernas, que eram colocados ali os corpos e era fechada com uma grande pedra. Então, elas chegaram no sepulcro de Jesus e a pedra tinha sido removida, o sepulcro estava aberto. E olhando elas lá para dentro, não viram o corpo de Cristo ali. Então vão chegar até elas dois homens, com aparência de homem, mas resplandecentes. Eles tinham neles uma luz que resplandecia muito. Então ali já fica para nós explicado que eram dois anjos de Deus. E eles vão fazer uma pergunta para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Então ali aqueles anjos vão afirmar que Jesus estava vivo. E eles vão fazer uma ressalva: lembrem do que ele falou para vocês ainda na Galileia. Era necessário que ele morresse, fosse entregue na mão dos pecadores, fosse crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Aí elas vão lembrar que de fato Jesus tinha mesmo avisado sobre essas coisas. E o texto vai dizer que saindo dali, elas vão anunciar, elas vão divulgar aquele feito para os 11 apóstolos, porque Judas a essa altura já tinha se suicidado, aos 11 apóstolos e aos demais que estavam ali com eles. Então ali diz que era a Maria Madalena, a Joana e a outra Maria, mãe de Tiago, além das outras mulheres que estavam ali com elas, que estavam de fato testificando que aquilo era verdade. Então, gente, no dia de hoje, aqui no Brasil, e eu não sei em quantos outros países, é comemorada a Páscoa. E para cada grupo de religiões, digamos assim, a Páscoa tem um significado. E para cada grupo de pessoas, a Páscoa tem um significado também. Para algumas pessoas é apenas uma época, uma data comercial, é só mais um feriado. Para outras pessoas tem outros tipos de significados. Para os cristãos, a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Assim como o Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus, é o significado da palavra Natal. A Páscoa nós entendemos e nós comemoramos e nós participamos como a ressurreição de Jesus, que Jesus ressuscitou, venceu a morte para que nós pudéssemos viver. No dia de hoje, nós comemoramos a vitória de Cristo sobre a morte. Há 2 dias nós fizemos um vídeo aqui sobre a ceia que Jesus comeu pela última vez com seus apóstolos, onde ele ali simbolizou o pão e o cálice de vinho como o seu corpo e o seu sangue, que seriam ainda entregues pela humanidade. Então, vimos no vídeo passado a espera daquelas mulheres de querer ir até o sepulcro de Jesus, mas ainda não podia, porque no dia de sábado era um dia de lei para os judeus, ainda é para os judeus não convertidos e para outros grupos religiosos. Mas enfim, elas não podiam ir até lá porque era o dia de sábado. Então nós vimos isso no vídeo passado, que Deus, quando ele te faz uma promessa, assim como elas tinham a promessa de Jesus ressuscitado, ainda que você não possa momentaneamente ir até essa promessa, tomar posse, espere com confiança e alegria, porque se Deus prometeu, já está feito, já está feito. E hoje nós estamos vendo o cumprimento dessa promessa. Elas vão até o sepulcro, o corpo de Jesus não estava ali. Os anjos dizem
porque estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele está vivo, ele disse isso a vocês, então elas vão se lembrar daquilo que Jesus tinha dito. E elas vão fazer algo maravilhoso. Elas vão sair dali, elas vão contar essa história. Elas vão contar os relatos. Elas vão testemunhar aquilo que tinha acabado de acontecer e que elas puderam ser testemunhas oculares daquela situação. Logo em seguida, Pedro vai correr até o sepulcro e ele também vai olhar e ele vai ver aquela situação. Então, gente, aquilo que aquelas mulheres fizeram é uma forma de evangelizar. É claro que elas não estavam ali na intenção de converter os apóstolos de Jesus, mas a todos que iriam ouvir secundariamente aqueles relatos, de fato, serviria como uma evangelização, levar as boas novas. Evangelho significa boas notícias, boas novas. Então, elas levariam essas boas notícias para outras pessoas. É isso que nós devemos fazer. Imagina que quando você sabe que em um lugar está tendo uma grande promoção, uma grande liquidação, produtos de alta qualidade, excelentes, por um preço mínimo. Não te dá vontade de contar para as pessoas que você gosta, para que elas possam aproveitar também? Às vezes não dá vontade de você contar até para um estranho na rua, que é algo tão maravilhoso que você quer que outras pessoas participem? Pois é isso. Imagina uma outra situação. Você passa pela rua e vê diversas pessoas famintas, quase morrendo porque não tem o que comer, não tem o que beber. Mas você sabe de um restaurante que dá comida de graça todos os dias, 24 horas, ele não fecha. As mais variadas comidas, as melhores, as mais gostosas, de mais qualidade, as mais frescas, onde você não paga nada nem para comer nem para beber e você pode comer o quanto você quiser, na hora que você quiser. E você passa por aquelas pessoas e você não vai dizer, você não vai dar o endereço, você não vai levá-las até lá. Pois é exatamente isso que nós não podemos fazer em relação às boas notícias que nós temos sobre a ressurreição de Jesus. Existem pessoas que estão famintas espiritualmente, estão quase mortas, porque a sua vida espiritual não está sendo alimentada. Você sabe aonde tem comida de qualidade, aonde tem uma comida farta, que você não precisa pagar nada e você pode se alimentar ali 24 horas por dia, porque é uma comida boa, variada, onde supre todas as suas necessidades. É a palavra de Deus. Esse é o alimento da nossa alma. Então você precisa falar para aqueles que estão fracos, aonde tem comida boa e de graça e com fartura. Você precisa falar da palavra de Deus para outras pessoas. Aquelas mulheres levaram aquela notícia e elas foram uma boca de bênção, porque elas levaram algo que alimentou a vida de todos aqueles que ouviram e ficariam ainda sabendo do que aconteceu. Eu gostaria de trazer para vocês um versículo que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 55. Está escrito assim: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse versículo, ele se encaixa perfeitamente no que a gente acabou de ver da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está a tua recompensa? Aonde está a morte, a tua glória? Cristo não foi retido, segurado, limitado, nem pela morte. Ela não foi suficiente, ela não foi capaz de segurar o Filho de Deus. Ele cumpriu o que prometeu. Ao terceiro dia, ressuscitou para a glória do nome de Deus, para a sua própria vitória e para a salvação e a felicidade de toda a humanidade.
porque Jesus venceu a morte para que nós não precisássemos passar pela morte eterna. A morte no nosso corpo, ela é muito inferior à morte espiritual, à morte eterna. Deus nos livrou de algo terrível. Deus nos livrou daquilo que seria o pior para nós, levando até a cruz, oferecendo em sacrifício vivo o seu único e amado Filho, nosso Senhor Jesus. E todo aquele que aceita esse sacrifício, aceita o que Jesus fez, se torna filho de Deus por adoção, porque o Senhor adota todos aqueles que aceitam a Cristo. Então, no dia de hoje, eu gostaria de desejar a você uma Páscoa, como é o costume aqui nesse país, porque se nós formos nos orientar pela Bíblia, Jesus ele comeu a Páscoa antes, obviamente, da sua prisão, antes, obviamente, da sua crucificação, o que nós vimos há 2 dias atrás. Mas, seguindo aqui a tradição do nosso país, eu desejo a você uma Páscoa abençoada e que você tenha em mente que não é pecado você comer chocolate, seja do formato que for, formato de ovo, formato de coelho, formato de cenoura, seja um bombom, não é pecado você comer chocolate na Páscoa. O que é pecado, o que é desrespeitoso a Deus, é você considerar que a Páscoa é a data de comer chocolate. Você precisa saber que a Páscoa é Jesus passando por cima da morte e voltando à vida. A gente sabe que o significado de Páscoa é passar por cima, passar por cima. Então a gente pode simbolicamente imaginar Jesus passando por cima da morte e vindo novamente à vida. Então a gente precisa compreender que Deus ele não se importa se você comer um chocolate na Páscoa. É um alimento como qualquer outro. O que você precisa ter em mente é o que significa a Páscoa, qual é o significado da Páscoa. O inimigo, o diabo, ele tem muita astúcia para criar elementos que tentem tirar o foco de Deus e roubar a glória dele. Para o Natal, ele usa como artifício Papai Noel, um velhinho bondoso que dá brinquedo para as crianças, para tirar o foco do nascimento do nosso Salvador. Na Páscoa, ele usa o artifício de um coelho que coloca ovo de chocolate. Ele, ao mesmo tempo que tenta tirar o foco da ressurreição do nosso Salvador, aquilo que nos deu vida, ele ainda emburrece as pessoas, porque coelho não bota ovos, muito menos de chocolate. Então a gente precisa ter em mente o significado das coisas. O que significa a Páscoa? Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos viver. O castigo que trouxe a ele a aflição, dor e sofrimento, nos trouxe paz, porque nós não teríamos a capacidade de oferecer a Deus um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Foi necessário que um cordeiro sem defeito fosse entregue por causa de nós pecadores. E esse cordeiro sem defeito é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, que você aproveite a Páscoa, aproveite com as pessoas que você ama, mas que você compreenda que Páscoa tem um significado muito mais profundo do que o comércio nos mostra. É o sacrifício de um homem inocente para que todos os outros pecadores, maldosos, criminosos, pessoas ruins como nós, pudessem viver. E eu gostaria de deixar uma última observação. Se você, homem ou mulher, ainda não entregou a sua vida totalmente para que Deus cuide de você, para que Ele te instrua, para que Ele te mostre o caminho que você deve seguir, para que Ele te ajude nas suas decisões, aproveite o dia de hoje. Uma pessoa morreu para que você pudesse viver. Um inocente pegou toda a sua culpa e colocou nele
para que você não fosse julgado e certamente condenado por Deus. Uma pessoa boa foi no seu lugar para que você, uma pessoa ruim, cheia de defeitos, pudesse viver. Aproveite esse sacrifício que Jesus fez por você, assuma diante de Deus esse compromisso, confesse os seus pecados e que a partir desse momento você aceite Jesus como Senhor da sua vida, que você verbalize, que você fale isso para Deus e aceite no seu coração que a partir desse momento que você fizer isso, Deus ele vai te adotar e você vai passar a ser um filho e uma filha de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Se Deus permitir, até o próximo vídeo e muito obrigada.